Bom dia pessoal, meu nome é Roberto Neigenfind, eu sou diretor de tecnologia aqui da Bravo Tecnologia e a gente vai começar a falar hoje sobre a nova versão do VMware vSphere 6.5, né? E que tem uma série de novidades para vocês aí, ok? A Bravo Tecnologia é VMware Partner Enterprise Solution Provider e pode te ajudar aí em qualquer questão relacionada com VMware vSphere e VMware Horizon, ok? Antes de começar, eu vou falar rapidamente sobre as principais soluções da Bravo Tecnologia, ok? Eu tenho uns slides aqui, mas eu tive agora uma ideia melhor, eu vou mostrar pelo próprio site, tá? Então, esse aqui é o site da Bravo Tecnologia. Então, hoje, aqui, claramente, já está aparecendo na tela sobre o vSphere, que é a solução que a gente vai falar hoje, tá? Então, qualquer necessidade que você tiver, a gente pode entrar em contato. A gente também representa um fabricante chamado Zerto, que faz disaster recovery, né? Eu posso dizer que se você tem disaster recovery baseado em snapshot, o Zerto vem com uma proposta totalmente inovadora de disaster recovery baseado em streaming. Então, eu posso ter o tempo de recuperação, perda de dados, no caso de disaster recovery, de apenas alguns segundos. Tá? E eu consigo recuperar todo o meu site em alguns minutos. Tá? Já tem vários casos de sucesso no Brasil. Ok? Barracuda Essentials for Office 365 é uma solução de backup, archiving e discovery, proteção contra spam e vírus. Inclusive, aqui, o correto é APT, tá? Não ATP. APT para e-mails e OneDrive. Então, você quer proteger todo o seu ambiente de nuvem, tanto backup, arquivamento, backup tem uma solução para isso, ok? Kaspersky Security for Virtualization é o antivírus que você instala num ambiente virtualizado, economizando recursos das máquinas virtuais. Wireless Sonic Point, com velocidades de até 1.3 GB. O Barracuda Anti-Spam, que é a solução aí para, se você tem ainda seu servidor on-premises, Exchange Lots Nodes, tá? Solução bem conhecida aí, a gente já vende há muitos anos. Horizon, então aqui está exemplo aí de como você pega todas as aplicações e pode colocar em diversas interfaces e acabar com o conceito de desktop. O desktop fica todo virtualizado, acabou os problemas de gerenciar desktops. Aí você reduz o custo de gerência, o custo de energia e o custo de ativos, ok? Kaspersky Endpoint Security Cloud, já vou adiantar aqui, na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai ter um webinar sobre essa solução, que é um antivírus, só que em vez da gerência estar num servidor, a gerência está na nuvem da própria Kaspersky, é uma novidade. Tá? Arquivamento de e-mails, então eu tenho um appliance físico virtual que eu consigo recuperar, backupear todos os e-mails que passam pela empresa. Então, 100% dos e-mails que passam pela empresa ficam arquivados lá, para fim de auditoria, os próprios usuários conseguem acessar suas contas para ver algum e-mail que tenha apagado e a administração pode fazer auditoria de alguma diligência, algum problema de e-mails por anos a fio. Okay? Kaspersky, a solução líder de mercado pelo Gartner, super premiada, né? Vários avaliadores aí colocam ela como top 3, tá? Então, é uma solução bem interessante e está com uma promoção até o final do ano. Vocês compram uma quantidade de anos e recebem uma quantidade de meses adicionais. Entrem no blog da Bravo que vocês vão ter mais informações sobre essas campanhas, ok? O Firewall, Next Generation Firewall, com inspeção profunda, inclusive contra proteção contra APTs. Aqui está correto. Barracuda Backup para qualquer tipo de ambiente com replicação em nuvem, tá? Inclusive faz backup de máquina virtual. Otimização de WAN, Riverbed Steelhead para acelerar a comunicação na WAN. E
fechando o ciclo aí das nossas soluções, o VMware vSphere que a gente vai começar a falar agora, ok? Voltando então, já falamos. Vamos começar a falar então sobre o vSphere 6.5. Quais as novidades do vSphere 6.5, tá? Você tem uma experiência dramaticamente simplificada, então a arquitetura ficou mais simples, as operações mais simples, a experiência aprimorada. Vocês vão ver que ficou muito mais fácil trabalhar com VMware. Segurança aprimorada. A gente tem várias ações de segurança bem interessantes que a gente vai mostrar e uma preocupação agora com as cargas de trabalho containerizadas, né? Containerização de aplicações. A gente vai falar sobre isso, ok? Então vamos começar falando sobre arquitetura simplificada, né? Então, a administração do ambiente VMware, né, em 99% dos casos, você faz a partir do vCenter. Então, a gente vai ver as principais novidades do vCenter aí, ok? Primeiro, o novo vCenter Server Appliance 6.5. Então, para quem não sabe, o vCenter que gerencia teu ambiente virtual, você pode instalar ele como uma aplicação Windows, então você instala num servidor Windows qualquer, ou então ele já vem pronto, empacotado com uma solução em Virtual Appliance chamada vCenter Server Appliance, tá? Essa solução empacotada, ela tinha algumas, sempre tinha algumas funções a menos do que a versão server. Então você acabava indo para a versão server, né, e obrigando a ter uma máquina Windows a mais só por causa disso. Isso acabou, né? Você vai ver que hoje o vCenter Server Appliance faz tudo que o vCenter Server tradicional faz, tá? E coisas a mais. Uma das coisas que só tem, né, no vCenter Appliance é a autodisponibilidade nativa. Então, é muito comum você, não é tão comum, né, mas acontece, você perder o vCenter. Não perde nenhum serviço de virtualização, né, mas fica bem prejudicado a administração do ambiente. Então tem que instalar de novo, atualizar, enfim. Agora, essa nova versão do vCenter Appliance, você já tem uma alta disponibilidade nativa, então não precisa comprar nada mais, comprou, instala a máquina, automaticamente ele já instala a segunda máquina e já começa a replicar para essa máquina. É muito fácil, tá? Então isso acabou com o problema do ponto único de falha do vCenter Server. Deixa eu até aproveitar e comentar. Muitas soluções de backup, elas conversam com o vCenter Server para fazer o backup das máquinas virtuais. Quando tinha um problema no vCenter Server, você não perdia nada de funcionalidade do seu site, mas os backups começavam a falhar. Então, a gente vai ter menos problema de backup também por causa disso, né? Segunda novidade que eu acho essencial é o VMware Update Manager, que a gente vai chamar aqui de VUM, tá? O VMware Update Manager, ele só estava, como eu disse antes, no vCenter Server. Ele não estava dentro do Appliance. Agora ele já está dentro do Appliance e já está integrado. Tá? Então você vai conseguir fazer uma série de atividades de atualização do seu ambiente. Falando um pouco mais sobre isso, né? A gente tem muita preocupação em atualizar nossos ambientes Windows, servidores e desktops, com Windows Update, Microsoft Update, né? Mas o ambiente VMware, pelas visitas que a gente faz aos nossos clientes, sempre está bem desatualizado, tá? Isso pode ser um problema de segurança, isso pode trazer problema de estabilidade. Então, o Update Manager funciona mais ou menos como um Windows Update e ele pode atualizar lá uma série de infraestruturas dentro do seu ambiente virtual. Desde o VMware Tool das máquinas, até atualizar o hardware das máquinas virtuais, tá? E atualizar os componentes do ESX. Até migração de versão, você pode usar o VMware Update Manager. Eu vou dar dicas aí de como fazer atualizações, ok? Outra questão que está bem efetiva é a interface, né? A interface evoluiu e aí você tem muito mais controle sobre visualização do que está acontecendo dentro do seu vCenter. Eu vou já mostrar aqui alguns casos disso, tá? Então vamos abrir aqui uma tela nova. Deixa eu ver aqui. Onde está o vCenter? Está aqui. Tá, então eu estou entrando agora no vCenter Appliance, ok? Um minuto só.
Tá. Acabei de entrar na nova interface do vCenter Appliance, tá? Então eu tenho uma série de recursos como monitorar CPU e memória desse ambiente, tá? Syslog, eu consigo fazer atualização do próprio vCenter por aqui, tá? Ele já está configurado aqui, ó, por exemplo, para checar automaticamente todo dia meio-dia, todo dia meia-noite, tá? Mas eu posso checar updates aqui. Enfim, aqui as configurações de horário básico, configurações de network, monitoração de networking, e aqui as configurações de network, enfim. A interface está muito melhorada do vCenter, aí como vocês puderem ver, vocês podem ver aí, ok? Tá? E eu tenho também um recurso agora no vCenter de fazer backup e restauração nativo do próprio vCenter. Então, não preciso mais de ferramenta de terceiro. Então, se você entrar aqui, aonde está administração? Está aqui. Se você entra aqui, você tem uma solução de backup que você pode fazer o backup do teu ambiente para... uma outra solução, tá? Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa. Tá? Peraí. Um minuto. Destination. Vou colocar qualquer coisa aqui. Peraí. Meu teclado tá... Opa, agora tá funcionando. Ok. Peraí. Problemas com o teclado. Peraí. Bom, eu não vou perder mais tempo com isso aqui, mas é bem fácil, você faz o backup aí do seu ambiente, consegue fazer, tem uma ferramenta nativa aqui de backup e restore, ok? Continuando, como é que eu faço o deployment desse VCVA? Eu vou mostrar para vocês aqui que tem uma tela bem fácil de mostrar, eu vou conseguir até mostrar no meu ambiente. Espera aí um minuto. VCVA. Então, quando você... Então, aqui eu fiz o download do pacote VCA, eu abri ele aqui, então ele está aqui aberto, tá? Então, quando eu abri ele aqui, tem um README, você entra aqui no README, ele mostra aonde estão o installer. O installer está aqui, ó, tá ok? Tem vários installers, mas o installer está aqui. User Interface... Aí você tem installers para múltiplos ambientes, vou rodar aqui, e eu tenho um installer aqui que vai abrir uma telinha onde eu posso fazer instalação, upgrade, migração ou restore do vCenter 6.5. Então ficou muito mais simples, ok? Tá? Voltando lá, então a interface ficou simples e eu tenho agora as interfaces, como vocês viram, para Windows, Mac e Linux. Tá? Já venho, como a gente já falou, o VUM, tá? E aí tem instalação em duas partes para que evita erros, tá? Ok? Aí tem os benefícios aqui da instalação em duas partes, tá? Ó, a gente tem a novidade também, a migração para o 6.5, então você pode migrar facilmente, tem que ter versão 5.5 ou mais nova, servidor ou appliance para ir para o novo 6.5, ok? Tá? Aí ele já está falando aí que todos os detalhes da migração, tá? Então, qualquer que seja o ambiente, eu tenho como migrar, ok? Então, bem fácil de migrar, tá? Monitoração eu já mostrei lá, vou mostrar de novo, então. Tá? CPU e memória aqui, ó. E banco de dados também, mostrando como é que está o banco de dados. Então, eu consigo ver aí. Deixa eu ver se tem algumas questões aqui. Não. Se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, podem fazer perguntas que eu fico monitorando aqui para ver se alguém faz alguma pergunta. Se a pergunta for fácil de responder, eu já respondi no contexto, senão eu peço para você repetir a pergunta no final, quando eu abrir para questões no final, tá? Então dá para
posso responder agora ou no final. Então, podem fazer as perguntas aí, eu estou sempre olhando, ok? Voltando, então. Opa! Acho que está aqui. Isso. Tá? Então, essa aqui é a nova interface de monitoramento do VCSA, que é o vCenter Server Appliance, ok? Backup e restauração, a gente já mostrou lá. Então, eu tenho a tela de backup e restauração fácil, que eu posso usar tanto pelo instalador como dentro da ferramenta. Tem interfaces muito parecidas, tá? A autodisponibilidade nativa, então, você instala um vCenter, por exemplo, e deixa ele amarrado num host, ou outro amarrado no outro host, ele automaticamente vai replicar tudo que você fizer num, replica no outro, e tem um IP privado, né, que é a conversação entre eles para fazer a replicação. Tá? Então, pode estar até em sites diferentes, tendo conectividade IP, vai funcionar, ok? Então, eu tenho duas interfaces. Tem a interface para eu conversar com o IP mesmo nativo que você usa para gerenciar, e uma segunda interface dentro do appliance virtual, que é uma interface Ethernet 1, que aí é específica durante a configuração, é interna deles para eles fazerem a comunicação, a replicação dos dados, ok? Tá? Essas interfaces aqui são do Virtual Appliance, não tem nada físico aqui, é tudo virtual. Bom, falar um pouco das interfaces, que eu acho que é a grande novidade aí, tá? Então vamos lá de novo nas interfaces. Bom, quando você entra num vCenter, você pode colocar agora só o nome, né? Eu pessoalmente, eu não gosto muito de trabalhar com IP. Então, qualquer servidor que eu coloco no meu ambiente, eu coloco no DNS, e eu esqueço o IP dele e vou sempre pelo DNS, tá? Então, é uma visão minha, tá? Eu sempre faço isso. Não gosto de ficar decorando IP, tá? Então, tá aqui o vCenter, tá? Então, você colocou o vCenter, coloca o IP aqui sem porta nenhuma, ou o nome de host aqui, tá? E você vai vir com esse menu. Aí, esse menu vai dar duas opções para você. A velha opção Flash, né? Então, eu clicando aqui, vai carregar a velha opção Flash, que por si só já está mais rápida, tá? E ele vai pedir para colocar o usuário e senha aqui. Quando eu falei que estava mais rápida, eu fui otimista. Tá? Muito bem. Já logou, né? Eu loguei aqui, já integrado no AD, tá? Então, mas uma dica de segurança, eu recomendo, integrem no AD, escolham os usuários do grupo lá, dos usuários que têm acesso, para vocês logarem tudo que cada um faz, para não ter maiores problemas. Enfim, essa aqui é a nova versão baseada em Flash. Eu não vou ficar andando ela aqui, depois eu vou dar dicas de como vocês podem visualizar com detalhes isso, tá? Eu vou dar dicas aí, tá? Mas, para quem não conhece, né, tudo que você fazia na versão daquele velho client, eu estou com ele aqui, ó. Esse velho client aqui, deixa ele carregar aqui, peraí. Faz tempo que eu não carrego ele, né? Então ele está dormindo. Vocês não precisam mais do client, né? Na versão 6.5, você não vai ter mais client nenhum. Tá aqui. Tá? Então esse velho client aqui, você ainda pode acessar, mas ele começa a dar muitas limitações. Inclusive esse aqui não suporta o 6.5, ele só vai até a 5.5. Tá? Enfim, esse aqui eu acho que é o 6, enfim. Eu não tenho usado ele, mas já faz um bom tempo, tá? Então, tudo que eu faço nele, eu tenho aqui, então não tem mais porque... E a interface está bem melhor, você se acostuma fácil, tá? Ok? Voltando, então, essa aqui é a interface Flash, que é a evolução da interface que foi introduzida algumas versões, tá? E agora teve uma mudança radical. Então, de novo, vou acessar aqui, vCenter, e vou acessar a nova versão baseada em HTML5. Então, primeiro warning aqui, né? Ela é parcial, ela é 90%. Então, a minha recomendação para acessem sempre esse cara e aí toma a decisão. Eu vou por aqui, eu vou por aqui, até eles resolverem, tá? Eu vou trabalhar assim, tá? Então, eu estou entrando aqui na nova versão, eu já estava logado, tá? Então, por isso que ele não pediu usuário e senha, tá? Então, eu tenho aqui o mesmo ambiente,
tá? Só que de uma maneira mais organizada. Essa aqui é uma nova interface que eu achei muito legal, tá? Eu acho que agora eu acho que a VMware acertou. Ela estava na direção certa, mas não tinha acertado com Flash. Agora com HTML5 ficou muito bom. A próxima versão deve ser sensacional. Mas enfim, tem tudo aqui, tá? Minhas VMs, Russian Cluster, tá tudo aqui. Eu consigo fazer o que eu quiser aqui pelos menus. Eu acho que se acostuma rápido, tá? Então, repetindo, acessem o seu vCenter Server sem porta nenhuma, e aí ele tem os links aqui para não ficar decorando o link, e eu ponho até no DNS para não ter que ficar nem decorando IP, tá? Ok? Vou fechar aqui algumas coisas, qualquer coisa a gente abre novamente. Vocês viram que está bem rápido, né? Então a gente falou sobre a interface Web Client, que é a velha interface, um pouco mais rápida, mas ainda baseada em Flash. A gente mostrou para vocês o vSphere Client novo, baseado em HTML5, vai substituir esse claramente, esse aqui vai ser descontinuado, então agora você vai ter que trabalhar com os dois aqui, tá? Ele está dizendo aqui que é beta com funcionalidade parcial, tá? Enfim, eu tenho usado, não tem dado os maiores problemas não, tá? O gerenciamento do appliance já mostrei para vocês, tá? Aqui é um módulo específico para você configurar o SSO e outras funcionalidades. E o host client, né? O pessoal fala, mas como é que se eu for gerenciar diretamente o host? Se você for gerenciar diretamente o host, né? Eu tenho aqui a interface para gerenciar diretamente o host. Então, como é que você faz? Você coloca o nome do host aqui, tá? E ele carrega uma tela aonde eu coloco minha credencial aqui, peraí. E ele está carregando. Aqui eu estou conversando diretamente com o host SX. Então, boa notícia, né? O cliente morreu, não precisa mais dele nem para isso, tá? Ele sugere aqui que esse host tem um vCenter, então vá por lá. Quer dizer, tudo aqui continua igual, tá? Não tem maiores problemas aqui, enfim, né? Eu consigo monitorar os itens normalmente, enfim, a interface está bem leve, está bem tranquila, bem legal mesmo, tá? Muito bem. Então, voltando para cá. Então, todas as 5 interfaces aqui, a gente mostrou 4 delas, não vai mostrar essa aqui para não ficar longo, tá? Bom, outro detalhe, né? Vocês viram que muitas vezes quando você vai instalar um monte de atividades, né? Por exemplo, eu vou fazer implementação de OVA, aí tinha que colocar um plugin no VMware. Eu vou fazer autenticação, tinha que colocar outro plugin. Então, morreu todos esses plugins de integração aí, morreram, né? Eu vou até mostrar aqui na minha máquina alguns deles. Então, para quem nunca viu, se você lá entra em Programs and Features, você vai ver lá. Tá? Primeiro, né, o VMware coloca um monte de bibliotecas aqui por causa do client aqui que eu mostrei para vocês, né? E aqui também, cadê? Tá aqui. Ele coloca aqui os plugins, né, de client integration, plugin para service, tem um monte de plugin para remote console. Então, eu tinha um monte de plugin para aumentar a funcionalidade. Morreu. Agora só vai ficar um plugin, que é esse de autenticação. Tá? Então, vai morrer os clientes aqui, vai morrer os outros plugins, só vai ter esse plugin de autenticação aqui e o seu browser web. Então, a única coisa da VMware que vai ficar é esse cara aqui. O resto vai sumir tudo. Tá? Então, voltando lá na apresentação, então os plugins vão sumir e o único que vai continuar é o Enhanced Authentication Plugin, ok? Tá aqui, eu já mostrei aqui a interface do HTML5, tá? Então ela é mais limpa, não tem plugin, muito mais simples, tá? Muito bem, agora a gente vai falar sobre a outra função, terminamos então a funcionalidade dos vCenters, vamos falar então agora do ciclo de
de vida do host. Ciclo de vida do host, vocês vão entender. Então, o que é o ciclo de vida do host? Imagina um ambiente muito grande, onde eu tenho muitos hosts, e aí eles estão sendo criados e destruídos. Se você é uma empresa pequena, isso não faz parte da nossa realidade. Se é uma empresa grande, né, pensa num americano lá que tem 10 mil máquinas virtuais, ele pode ter uns 100 hosts, então todo dia ele está criando um host novo, destruindo um host, fazendo upgrade, então ele tem que cuidar dos hosts, né? Então, eu tenho 3 atividades para atualizar do host. Para as empresas grandes e pequenas, eu tenho o Update Manager, tá? Para as empresas grandes, eu tenho o Host Profile, quer dizer, eu vou criar recebi uma máquina do fabricante Dell, por exemplo. Então, eu já tenho lá o Host Profile, modelo tal, pá, ele já configura na hora e entra em produção em segundos, tá? Com o Auto Deploy Host Profile, eu consigo, chegou um novo host, consigo instalar ele muito rapidamente. Como a maior parte do público aqui é de empresas pequenas e médias, então até 3, 4, 5 hosts, eu não recomendo usar Host Profile Auto Deploy. Você traz mais problemas do que ajuda, tá? A partir de 5 hosts, 10 hosts, talvez valha a pena você pensar, mas ainda assim com detalhes. É mais para um data center mesmo, né? Agora, o Update Manager aí é importante para qualquer tipo de cliente, então a gente vai falar nessa apresentação só das melhorias do Update Manager, se bem que, se você tem uma empresa grande, teve melhorias no Host Profile e teve melhorias no Auto Deploy, tá? Mas a gente só vai falar do Update Manager, ok? Bom, então, o que o Update Manager faz? É o VMware Update, atualiza os teus ambientes. Então, qual era o problema, né? Eu tinha que ter uma máquina virtual adicional para o Update Manager para rodar a aplicação do Update Manager. Tinha gente que instalava junto do vCenter, mas deixava o vCenter meio pesado, enfim. Então, sempre uma máquina virtual a mais, dependia de banco de máquinas, você tinha que ficar pensando latência, tamanho, e ainda tinha que pensar no backup do Update Manager. Então, era muita confusão. Então, eles simplificaram isso agora, né? Então, agora ele já está integrado no vCenter Server Appliance. Veja, se você for instalar o vCenter Server normal, tá? É do jeito antigo, tá? Ok? Agora, o vCenter Server Appliance já tem um VUM integrado, tá? Não precisa configuração nenhuma, o banco de dados é o mesmo, é embutido, não dá nenhum tipo de impacto de recurso de escalabilidade, já está tudo, né? E ele já aproveita o HA e o backup do VCSA. Então, você já tem tudo num pacote só, com alta disponibilidade, backup, tudo integrado, tá? Então, ficou muito mais simples e economiza 1 ou 2 licenças de máquina virtual, ok? Simplifica, né? Bom, vamos falar agora sobre o vSphere Operation Manager 6.5, o popular vSOM, que é Sphere Operation Manager, ok? Para quem não sabe, o vSOM, né, é o vSphere mais o vRealize. O vRealize é o Operation Manager Suite que foi rebatizado para vRealize. Vamos ver a carinha dele aqui, tá? Então, agora eu tenho um novo painel de controle. Para que serve o vSOM, né, ou vRealize Operation Manager, tá? É para monitorar meu ambiente. Então, eu tenho, basicamente, eu consigo monitorar saúde, riscos e escalabilidade. Então, agora ele está organizado de uma maneira diferente. Então, aqui está meu painel de riscos e está meu painel aqui, que ele está andando no painel de riscos, tá? Ok? Então, eu consigo filtrar por gravidade, então ele mostra quais os riscos que eu tenho. Então, eu tenho uma máquina lá que está com baixa CPU, etc, etc. Então, é uma maneira de gerenciar o ambiente. Para ambientes pequenos, que tem as máquinas mais ou menos estáveis, talvez não faça muito sentido você ter um VCOps, mas um Operation Man, um vSOM. Enfim, os nomes são vários aí, mas é a mesma coisa, tá? Mas por ambientes maiores, cada vez mais faz sentido. Então, se você hoje ainda não tem, é um ótimo ambiente, é uma ótima solução para você gerenciar e para você ter certeza se você está dando a memória correta, a CPU correta para cada máquina virtual, enfim. Você acaba economizando recurso, porque você dá exatamente o que cada máquina precisa em termos de recurso, tá? E consegue planejar também, justificar a capacidade, ok? Então, teu ambiente está crescendo, está consumindo mais recursos, você te gera relatórios para você justificar, é mais um argumento para você justificar a compra de mais recursos de hardware para o teu ambiente, tá? Ok? Aqui algumas telas, né, mostrando o painel de DRS. Então,
DRS é um conceito de balanceamento de carga entre hosts, tá? Então ele está mostrando aqui como é que está a carga de memória e a carga de CPU, bem comum isso, talvez pelo menos aqui é bem comum, tá? Então é um novo painel, tá? E aí eu consigo automatizar o DRS, aqui só mostrando uma tela que eu consigo escrever que a tela pode ser automática, parcial ou total, e agressiva ou conservativa ou mais conservativa, tá? Então é uma tela mais específica. O Log Insighter é uma nova interface mostrando, então, isso faz parte do VSON, mostrando todo o teu ambiente, tá? Depois eu vou te mostrar, vou até mostrar isso agora para vocês, enfim. Existe dentro da VMware um cara que é o Hands-on Labs, tá? Hands-on Labs. Então, essa aqui tá o URL, vai estar no final da apresentação, tá? Então, por exemplo, eu quero saber quais as novidades. Então, eu vou me cadastrar aqui no laboratório de vSphere. Então, ele está carregando o laboratório aqui, vou startar o lab, tá? Ele vai carregar o ambiente aqui, vai demorar mais ou menos 1 minuto para carregar, e eu tenho aqui um guia do meu laboratório. Então eu vou andando aqui no meu guia, ele vai dando dicas, papapá. Aqui, ó, como é que é a interface, como é que são os botões, etc. Tá? Se vocês tiverem aqui tem algumas perguntas, enquanto está carregando eu vou ver as perguntas. Pergunta então do Alexandre Souza. Quando você se refere a monitoramento de banco de dados, você diz banco de dados do VMware ou de qualquer banco hospedado? Só do VMware, tá? Então o VMware antes tinha muitos bancos de dados, você não conseguia ver o que estava acontecendo dentro dele, então agora o vCenter permite que você consiga monitorar o próprio banco de dados dele. É dele, não é de terceiros, tá? Caso não trabalhe com vCenter, o cliente também não é necessário? Sim, você consegue conectar diretamente no host, como eu mostrei aqui, tá? Ó, então aqui está o meu host SX diretamente, eu estou acessando diretamente o SX, ok? Beleza, Clériton? Tá? VMware Tools ainda vai ser necessário nas instâncias? Sim, Clériton. O VMware Tools é algo que sempre vai existir, nunca vai deixar de existir. Por quê? Você vai entender. O VMware ele precisa saber o que está acontecendo dentro da máquina virtual. Por quê? Em alguns casos, por exemplo, você cria uma máquina virtual lá muito grande, com 12 GB de RAM, tá? E aí a memória no teu host está cabendo. Uma das coisas que o VMware faz, e faz muito bem, ele vai lá e enche um balão. Ele cria lá um sistema, um serviço bobo lá dentro do Windows, chamado VMware Balloon. Aquela máquina Windows parece que está rodando alguma coisa a mais, mas na verdade aquela memória ele está voltando para o hipervisor para ser entregue para outras máquinas virtuais. Então toda essa manipulação de memória que o VMware faz, ela precisa do VMware Tools para poder conseguir acessar as máquinas. Esse é um exemplo, tem um monte de outras coisas que o VMware Tools faz, então é a comunicação, então mantém todas as máquinas sempre atualizado, tá? Não dói, e com o VUM eu consigo automatizar o processo de atualizar isso durante a noite, se vem no dia seguinte está tudo atualizado, tá ok? Espero ter respondido sua pergunta. Bom dia, tem alguma versão gratuita do 6.5? Eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar sobre isso nessa apresentação. Voltando então, está aqui o meu laboratório, tá? Então eu estava vendo aqui a interface, aqui eu tenho uma interface, então eu consigo clicar aqui, ó, e abrir os diversos software, é uma máquina virtual mesmo, tá? Perfeita. E assim por diante, tá? Tudo normal, tá? Então, vocês têm acesso ao laboratório, é gratuito. Tem um monte de laboratórios, inclusive um com as novidades. Então, ele vai mostrar aqui, aqui ele está dando dicas de como é que funciona a infraestrutura, os teclados, etc. Tal, como é que são as máquinas, etc. E aqui começa falando do VCVA, e aqui você faz uma implementação do VCVA com alta disponibilidade, tudo dentro dessa tela aqui. Então, é uma maneira fantástica para você conhecer o VMware
do começo, meio e fim, sem ter que instalar nenhum ambiente, sem ter que instalar nada no seu ambiente. Você não tem recurso nenhum, aqui você consegue tudo sem recurso nenhum. Só precisa ter um acesso à internet e um computador. Ok? Voltando então para a apresentação. Está aqui. Então agora vamos falar agora um pouco da segurança. Então, só para fechar o assunto, antes de mudar o assunto, então todas essas interfaces aqui, vocês conseguem ver lá no hall, que é o Hands-on Labs, ok? Tá? Para quem quiser anotar o URL, tá aqui, ó. A URL tá aqui, ó. É labs.hall.vmware.com, tá? Com isso aqui é suficiente para você acessar, tá? E aí você pode estender ou finalizar aqui o teu laboratório, tá? Dá para estender até 8 horas. Depois ele é destruído obrigatoriamente, porque está usando o recurso lá, ok? Então, todas as novidades vocês conseguem ver, inclusive as novidades do Login Site. Então, agora continuando, né? Vamos passar para o segundo passo, que é a parte de segurança. O que a gente tem de segurança, de novidade aí no Versirs 6.5? A gente tem uma série de itens de segurança integrada, tá? Primeiro, segurança log. E a gente tem, então, um log melhorado. Muita gente criticava que o log do VMware era muito simplista, né? Por exemplo, o tal do Mike Foley fez uma modificação na máquina virtual. Então, vinha isso aqui e falou, bom, beleza, e o que era? Né? Então, ok, mudou. Mas o que mudou? Agora, na nova versão, então, a gente vai ver muito mais detalhes do que foi mudado. Então, o log vai ser muito mais completo. Ele sempre vai estar focado em quem fez, o que fez, quando fez e como fez. Tá? Então, um log muito mais completo. Tá? Ok? Segundo, criptografia de VMs. Sim, a gente vai criptografar as VMs. Então, da mesma maneira que tem aquelas soluções de criptografia do seu notebook, que você coloca a solução, ele coloca uma camada de criptografia, tá? Entre o notebook e o disco, tá? E aí, se alguém perder o notebook, o cara não tem lá uma tela e ele não consegue entrar, não consegue saber os dados, a gente vai ter uma solução de criptografia de VM também no nível do storage, tá? Quando a máquina está na memória, obviamente ela não está criptografada, mas lá no storage a máquina originalmente vai estar criptografada, tá? Como é que funciona isso, tá? Então, você simplesmente vai selecionar a máquina virtual e ativar uma política de criptografia, tá? A gente vai mostrar isso num demo aqui rápido de uma GIF animada aqui que vocês vão ver, tá? Então, ela é escalável, tá? Não preciso me preocupar qual é o sistema operacional que está lá dentro, eu consigo fazer isso com qualquer sistema operacional, qualquer data store, qualquer versão de hardware, orientado por política, é muito simples, tá? Ele simplesmente criptografa lá os VMDKs, tá? E aí tem que ter uma chave para poder acessar. Quem não tiver essa chave não consegue descriptografar. Então, se é uma empresa grande, a gente vai falar sobre isso na próxima página. Tá? E aí eu vou ter o suporte para o vMotion, vai funcionar tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui como é que eu criptografo. Então, eu estou selecionando aqui duas máquinas, coloco lá VMware Policy, seleciono a política de criptografia e dou OK. Vou repetir. Então, eu seleciono duas máquinas virtuais, clico com a direita lá, vou VMware Policy, aí ele falou, ok, vou aplicar uma política nas duas máquinas, aplico, e aí ele começa aqui embaixo, vocês veem, eu vou repetir, vai passar pela terceira vez, dá uma olhada aqui embaixo que ele já começa a executar a tarefa nas linhas aqui de baixo, ó, começou a reconfigurar a máquina. É isso, tá? Essa apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Tanto no site principal da Bravo, vai ter toda a informação lá, mas vocês vão receber aviso, tá? Ok? Vamos ver se tem alguma pergunta a mais. Tem aqui, ó, ainda estamos na versão 5.5, o Fabiano falando. Compensa o upgrade ou partir direto para a compra da nova versão? Muito bem. Falando um pouco, então, sobre as versões do VMware. Deixa eu até voltar aqui. Eu vou deixar nessa tela aqui, enfim. Quando você compra o vSphere, você nunca mais precisa comprar de novo. Tá? Pagando aquele suporte, você tem direito a fazer o upgrade para as novas versões. Então, você compra o teu VMware, não atualizou, aí você tem duas opções. Atualiza, você compra o teu VMware, não comprou o suporte, está sem suporte,
precisa atualizar. Duas opções, ou compra um vCenter novo, ou compra os suportes atrasados daquele VMware para poder atualizar. Então, tem um cliente lá que não atualiza há 3 anos. O suporte para 3 anos não é barato, mas é mais barato do que uma versão nova. Então, vale a pena fazer o suporte mesmo que você tenha 3 anos atrasado. Tá? Vocês entram em contato com o nosso comercial que eles vão explicar tudo. Tá? Mas assim, não precisa, a maior parte das vezes, você não precisa comprar uma outra versão nunca mais. Tá? Usa a tua versão que você já tem, paga o suporte, você tem direito a atualizar para as novas versões. Tá? Espero ter respondido sua pergunta, Fabiano. Tá? Em termos percentuais, o suporte é da ordem de entre 10% a 20% do produto. Então, mesmo que você tenha 3 anos atrasado, vai ser mais barato pagar as atualizações para poder atualizar do que comprar a versão nova. Tá? Não tem necessidade de comprar a versão nova, não. Ok? Tá? Falando um pouco sobre versões, deixa eu entrar aqui no site e mostrar um negócio aqui. Espera aí. Um minuto só. Tá aqui, ó. O MyVMware, tá? Toda empresa tem que ter o MyVMware. Lá é que estão todas as licenças, tá? Então eu vou entrar aqui para mostrar as licenças nossas aqui. Então a gente tem alguns clientes aqui que são nossas licenças, então eu consigo gerenciar aqui as licenças, né? Escolhendo aqui o cliente, tá? No caso a sua empresa, e aí você tem acesso a todas as suas licenças, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Você tem acesso às licenças, clicando aqui vai aparecer a chave das licenças que você tem aqui, tá? A gente tem aí uma série de produtos da VMware aqui, ok? Tá? Tá tudo aqui. Então, coisa mais importante, tem acesso a esse site. Você tendo acesso a esse site, você pode escolher a Bravo como seu parceiro para te ajudar nisso. Você cria um usuário aqui e eu consigo acessar a sua empresa por aqui para ver a situação. Eu não vou mostrar as licenças dos outros clientes, tá? Mas você consegue ver as licenças e consegue ajudar você a mostrar o que está atrasado e tal. Então é muito fácil. Entra nesse site, concede o direito para o nosso departamento, você pode dizer lá, você só vai ter acesso para ver as licenças, tá? E a gente olha as licenças para você e diz o que você precisa fazer, tá bom? Tá? Espero ter ajudado nessa questão de licença. Para quem não conhece o MyVMware, você também pode aqui, né, respondendo uma outra pergunta, que tem a opção gratuita, todos os produtos da VMware, você pode fazer trial. Tá? Então, você entra aqui, entra em trial, qualquer produto, tá? Você vai ter a opção de trial por 60 dias. Tá? E depois? Depois de 60 dias, o teu vCenter vai parar, mas o teu host SX funciona. Então, assim, preciso ter VMware, não quero pagar nada. Coloque só os SX. Sempre vai funcionar. O SX, o hipervisor puro, é gratuito. Sempre foi. Tá? Então, se você não pôr vCenter, pode colocar quantos ESX você colocar. Só que sem o vCenter, você não tem o básico, que é o vMotion. A única coisa que você tem com o hipervisor é ter mais máquinas virtuais por host. Mas você não tem o vMotion, você não tem a estabilidade, você não tem todos os outros recursos. Mas você já tem a economia de hardware do hipervisor aí. Tá? Então, pode instalar à vontade, a versão é free. E sabendo que o vCenter, de qualquer produto da VMware tem 60 dias aí, tá? Bom, mais perguntas vocês podem falar e eu volto aqui, tá? Então, focando aqui o que a gente está falando, eu terminei aqui o meu demo, né? E aí eu vou começar aqui mostrando, então, como que a gente vai gerenciar a criptografia. Então, vamos lá. Como que a gente gerencia a criptografia? Vamos pensar um pouco. Quando eu tenho um ambiente de uma empresa grande, aonde os próprios administradores não vão ter controle total de todos os recursos. Então, em empresas grandes, é comum eu ter um administrador da segurança que gerencia
as chaves e as estruturas de criptografia. Esse cara pode estar separado do seu administrador do banco de dados. Numa empresa pequena é o mesmo cara. Numa empresa grande são caras diferentes, tá? Então o administrador ele vai cuidar lá dos servidores de gerenciamento de chaves e das chaves em si, tá? Ok? Tá? E eu tenho aqui meu ambiente com meu administrador específico do VMware que vai gerenciar minhas VMs que eu quero criptografar. Então esses caras vão ter que conversar entre si, tá? Primeira pergunta, você acha razoável que esse cara aqui fale, ó, qualquer administrador pode ter acesso a criptografar e descriptografar VMs? Depende. Se é uma empresa pequena, é o mesmo cara, é um cara só, então não tem sentido essa pergunta, ok. Se é uma empresa grande, começa a ter um monte de gente mexendo no VMware, podendo pegar uma máquina virtual e levar embora. Então, é importante você restringir isso ao departamento de segurança da empresa. Então, você vai ter um cara que tem o poder de dar as chaves e ele vai dar, de repente, somente para algumas pessoas que são administradores. Então, como criptografar VM não é um negócio que se faz todo dia, não precisa dar para todos os administradores, dá para somente alguns, ok? Tá? Muito bem, criptografei minha máquina, falei sobre as chaves, e aí o vMotion criptografado. O que é isso? Bom, lembra que a criptografia é criptografar a máquina virtual no disco. Mas quando a máquina está fazendo o vMotion, se ela está na memória, ela não está criptografada. Pois bem, o VMware também vai criptografar a transferência da memória durante o vMotion. Alguém poderia falar assim, pô, Roberto, não tem sentido. A máquina está de um lado, a outra máquina está do outro, eu vou fazer o vMotion. Por que eu vou criptografar o vMotion? Está tudo dentro do data center. Não faz sentido isso. Faz se você tiver múltiplos data centers. Com 100 milissegundos ou menos, você consegue hoje fazer com as versões já, desde a versão 6, você consegue fazer vMotion entre sites. Tá? Isso é bom para alta disponibilidade. E aí, o teu provedor da rede metropolitana, né, que vai entregar essa MAN, que vai integrar essa conexão com menos de 100 milissegundos, pode confiar nele ou pode não confiar nele. É bom não confiar em ninguém. Então, você faz o vMotion nesses casos aí, quando você tem que passar a VM através de redes metropolitanas, ok? E é muito fácil. Você vai lá na máquina virtual, encrypt vMotion. Você pode colocar desabilitado, oportunístico ou required. O oportunístico eu quero fazer um vMotion. Ele vai falar, se tiver as condições, ele faz. Se não tiver, ele faz o vMotion normal, tá? O required significa, toda vez que for fazer vMotion, ele vai ver, o host que eu estou indo lá é uma versão 6.5, não é? Então não tem como eu criptografar o vMotion, então não tem como ir para aquele host, tá? Então, então eu não vou, tá? Então o oportunístico quando der eu faço, criptografa o vMotion, e aqui o required é em todos os casos, tá? Ok? Então é muito simples, é só ligar isso, e aí quando fizer o vMotion ele criptografa ou não, tá? Alguém poderia perguntar aqui para mim, Roberto, qual é o impacto de CPU, tá? Qual é o pacto? Tem uma dúvida de licenciamento, eu já respondo aí, Alexandre. Qual é o impacto de CPU que eu tenho durante essas operações de vMotion? Vamos dar uma olhada aqui. Eu separei aqui um documento. É esse cara aqui, tá? Esse documento aqui, tá? Tá na apresentação, vocês vão poder ver na apresentação, tá? Não precisa anotar. Ele é um documento de 16 páginas que ele mostra todos os impactos que eu tenho de memória. Então ele mostra o ambiente, tá? Tá mostrando aqui o ambiente. Eu quero chegar nos gráficos aqui. Pronto. Aí ele mostra aqui uma série de gráficos comparando o throughput do baseline, ou seja, sem criptografia e com criptografia. Então, throughput e latência não tem impacto. O uso de CPU tem. Tá? Aqui, outro cenário. Leitura de disco SSD, pá. Outro cenário. Leitura de disco. Então, eu tenho aqui um monte de gráficos para vocês entenderem, né, como que é o impacto aqui. Está tudo nessa URL e vocês vão ter acesso a essa URL na apresentação. Tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Então, está aqui concluindo a parte de segurança. Então,
repetindo, eu consigo agora criptografar as VMs no meu Data Store e consigo criptografar as VMs durante os vMotions, ok? Terceiro ponto é a plataforma universal para aplicações. Muito bem, vamos falar aqui de um conceito que é o conceito de containers, tá? De onde veio esse conceito de containers? Esse conceito de containers veio do mundo de cloud, tá? Então imagina a seguinte situação, você está lá na cloud, aí tem uma aplicação lá em cloud. Aquela aplicação lá em cloud é um único servidor só, tá? Só que eu vou mostrar aqui um exemplo de container aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui um exemplo de container para vocês. Vamos entrar aqui num ambiente. Eu vou pegar um objeto aqui que pode ser containerizado. É um anti-spam, tá? Eu vou entrar aqui. O anti-spam da Barracuda, ele pode ser comprado por uma empresa para prestar serviço para outras empresas. Ou seja, ele pode atuar com um conceito de tenancy. Tá? Então eu tenho aqui a interface global do equipamento, eu estou aqui na raiz, tá? Só que eu posso entrar nos domínios e para cada empresa eu coloco um domínio aqui, tá? Então eu posso ter aqui centenas de domínios. Então quando um cara entrar aqui no Manage Domain, ele vai estar num tenancy, ele vai estar numa das subseções desse ambiente aqui, tá? Então, ó, eu estou administrando o domínio braftecnologia.com.br, tá? Se eu quiser voltar para o sistema, está aqui. Então, essa interface aqui está mostrando, primeiro, eu estava gerenciando a caixa como um todo, agora eu estou administrando só um pedaço da caixa. É o conceito de nuvem que a gente tem, tá? É o conceito multi-tenants, tá? Os desenvolvedores já estão acostumados em nuvem, já estão acostumados a usar esses conceitos, né? Tem um conceito chamado Docker, onde eu consigo criar a máquina principal e as, entre aspas, submáquinas que são os tenancies. Né? Então, toda vez que você está entrando numa aplicação em nuvem, você está entrando, você como usuário, está entrando num desses braços, ok? Tá? Bom, esse aqui é o mundo de nuvem que foi desenvolvido pelos desenvolvedores com interface em Docker. E a gente tem o que a gente já sabe, que a gente é VM, host, hipervisor, máquina virtual. O que o vSphere vem agora na versão 6.5 fazer? Ele vem ser o melhor dos dois mundos, ou seja, o vSphere vai entrar agora nesse mundo de DevOps. Isso ainda não está 100% desenvolvido, mas já tem o primeiro passo. Tá? Então, quando eu entro então aqui, falando um pouco mais, então olhando aqui, eu tenho o meu ambiente virtualizado, tá? E aí eu acesso as minhas VMs aqui. Essa aqui é a visão do administrador, tá? Mas tem a visão do desenvolvedor, que eu tenho uma máquina virtual como aquele Barracuda que eu comentei, eu acesso aqui o engine, e aí eu tenho as máquinas, entre aspas, virtuais, seria, né, os containers lá, que são os braços de administração daquele ambiente containerizado, ok? O que o VMware vai fazer? Ele vai entrar nesse ambiente virtualizado e tratar cada um desses braços como uma máquina virtual. Tá? Então essa é a revolução aí. Ele vai tentar usar a eficiência do ambiente virtualizado também para virtualizar esses braços aqui. Tá? Então eu vou atender a visão dos desenvolvedores, que são os braços aí da minha máquina principal, mas eu também vou atender a visão dos operadores aqui de vSphere, que enxerga a máquina virtual, hipervisor, etc. Aí, ok? Tá? Roberto, então eu tenho... Ixi, peraí, eu acho que eu apaguei aqui. Eu apertei o botão do lixo, eu acabei de... Peço desculpas, eu acabei de deletar uma das questões aí a respeito de licenciamento. Peço humildemente para você, de novo, formular a questão. O meu dedo aqui foi mais rápido que o mouse e eu acabei deletando, tá? O Marcos Paixão perguntando, a Bravo tem curso de administração do VMware? Não, a gente não faz treinamento. Nosso conhecimento é só para implantar e manter. É experiência em implantar e manter em clientes, tá? Então, se você tem necessidade de fazer isso,
pode nos contratar, a gente presta esse serviço. Então, a gente vende licença nova, a gente vende as atualizações e vende também os serviços para implementar e manter e fazer revisões em ambiente. Tá? Aqui, ó, Alexandre, então, acho que foi você que fez a questão, peço desculpas mais uma vez. Tem uma dúvida em relação ao licenciamento do VMware. Eu possuo uma licença do vCenter 6. Posso atualizar e usar normalmente a versão 6.5 ou preciso comprar uma licença? Não. Se você está pagando se você comprou há menos de um ano, você já tem o suporte. O suporte dá direito à atualização. Se teu suporte venceu, você não pode atualizar. Aí você vai ter que comprar a atualização. A atualização, o valor da atualização, ele é percentual, de 10% a 20% do produto novo. Tá? Ok? Então, essa é a resposta simples. Detalhe, se você tem vCenter do Essential Plus, você não pode migrar para vCenter do Enterprise Plus. Tá? Então, o vCenter do Essential Plus ele fica amarrado no Essential Plus. Então, você tem o vCenter 6 do Essential Plus, tendo a licença de upgrade, você pode fazer o upgrade para a versão 6.5 do vCenter do Essential Plus, ok? Tá? Para fazer migração para outra plataforma, aí tem um custo de upgrade, aí, porque você está saindo do ambiente pequeno para um ambiente muito mais escalável, que é o Enterprise, ok? Tá? Espero ter respondido sua pergunta. Entre em contato com o nosso comercial, que eles vão explicar melhor, e a gente entra lá no seu MyVMware. Se você não souber, entre em contato com o nosso comercial, que a gente entra no seu MyVMware e vê aí os detalhes. Valeu, Alexandre. E desculpa por ter deletado essa questão. Continuando. Vamos ver agora disponibilidade e gerenciamento de recursos. Né? Agora a gente está entrando um pouco mais profundo do VMware. Eu estou falando sempre das diferenças. Né? Então, o que é o HA? O HA é quando eu tenho um ambiente virtualizado com mais de um host, se um host cair, as máquinas virtuais rebootam no outro host. Ok. E se o outro host não tem memória suficiente? Aí eu vou aplicar o HA Administration Control. Eu vou decidir quais as VMs que estavam naquele primeiro host, quais que vão subir, quais que eu não vou subir nesse outro host. Isso é o Admission Control do HA. Tá? Então, agora ficou muito mais fácil você tomar essas decisões aqui. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tenho lá um cluster com 3 hosts. Então, eu falo assim para o host, olha, para o Admission Control, eu vou querer que você calcule para que eu tenha recursos, de modo que, quando um host falhar, eu não perca o meu ambiente. Vou explicar. Imagina que você tem 3 hosts. Cada um consiga segurar 5 máquinas virtuais. 15 máquinas virtuais no total. Se um dos hosts pifar, você vai ter só 2 hosts, com 5 em cada um, 10 máquinas virtuais. Então, você deveria, quando colocou os 3 hosts, não colocar o limite em 15, mas colocar o limite em 10. Por quê? Porque se um dos hosts falhar, você tem ainda recurso para rodar 10 máquinas virtuais. Ok? Tudo bem. Então, aqui eu estou dizendo para ele assim, não deixe entrar mais máquinas no meu ambiente com 3 hosts, além das 10. Porque se eu passar das 10, quando tiver falha de 1, eu não vou ter recurso suficiente para rodar as 10 máquinas virtuais. Tá? O que a gente vê em mais de 50% dos clientes? Ninguém obedece isso. Por quê? Preciso de uma máquina virtual nova. Instala lá. Ah, mas tem espaço no host? Ah, tem. Ah, mas e o HA? Cara, depois eu penso nisso. Mas agora eu preciso colocar a máquina virtual no ar. Então, no Brasil, a gente tem o conceito de deixar a recuperação, a alta disponibilidade sempre em segundo plano. Aí você resolve o problema, coloca a máquina virtual a mais, está lá rodando, funcionando, mas se der um problema no host, alguma coisa vai subir, outras coisas não vão subir. Tá? Então, aqui eu consigo, com o Admission Control, ter esse alerta de, ó, eu não vou ter mais capacidade para rodar se um dos hosts falhar. Ok? E também eu vou ter que dizer o que eu posso subir e o que eu não posso subir. Tá? Então, eu vou colocar as prioridades de reinicialização do vSphere. Então, se o meu ambiente, um dos hosts pifar, e eu precisar reinicializar 5 máquinas virtuais, quais que eu vou reinicializar primeiro? Então, eu consigo definir lá no meu ambiente quais as máquinas virtuais mais importantes e as menos importantes
que eu vou ter para restartar quando o primeiro host falhar. Então, recapitulando, eu tenho 3 hosts. Tenho 5 máquinas no primeiro, 5 máquinas no segundo, 5 máquinas no terceiro. O primeiro host pifou, morreu 5 máquinas. Eu tenho que restartar essas 5 máquinas. Entre elas, eu vou decidir qual que são as que têm mais prioridade e as que têm menos prioridade. Tá? Ok? Então, você tem que gerenciar os recursos. Ele não faz mágica. Ele ajuda, mas não faz mágica. Tá? Então, agora eu consigo criar... Antes só tinha 3 níveis, agora eu tenho 5 níveis de reinicialização. Tá? Outra questão é o restart orquestrado. Imagina que você tem uma aplicação formada por banco de dados, aplicação e web. Todo mundo sabe que nesse ambiente você tem que primeiro subir o banco de dados. Quando ele estiver bonitinho funcionando, você sobe a aplicação. Quando ele estiver bonitinho funcionando, você sobe o web. Por quê? Você subiu o web, a aplicação não está lá, dá erro. Subir a aplicação, o banco de dados está lá, dá erro. Então, essa é a ordem. Tá? Muito bem, pifou o host. O que eu faço? Então, ele vai restartar essas máquinas virtuais em outros hosts novos, mas vai restartar segundo uma ordem. Primeiro ele vai restartar esse, depois que restartou sobe esse e assim por diante. Tá? Então eu posso criar lá no meu ambiente de alta disponibilidade dizer, ó, essa aplicação, eu quero esse conjunto de VMs, eu quero que siga essa ordem aqui. Tá? E ele pode startar inclusive em hosts diferentes. Tudo isso só consigo fazer com vCenter. Se você tiver só hipervisor, você não consegue fazer. Tá? HA proativo, outra novidade aí da versão 6.5, tá? Imagine a seguinte situação, eu tenho lá meu monte de host e as máquinas lá, eu falo, beleza, se pifar um host, as máquinas restartam lá, eu consigo priorizar, eu consigo orquestrar. Mas não quero que faça o HA só em caso de falha total. Se esse host quiser começar a dar problema, eu já quero antecipar e já fazer o vMotion antes de dar o problema. Dá? Dá. Agora dá. Então, o VMware agora consegue monitorar um monte de recursos desse host aqui. O exemplo mais comum, tá? A parte de refrigeração. Se a parte de refrigeração da máquina não está legal, os ventiladores pararam, a máquina vai esquentar e vai travar. Quando a máquina parou o ventilador, o OIM da máquina já pode dar um aviso lá para o SX e falar assim, ó, o gato subiu no telhado, vai parar. Então, o VMware automaticamente ele já faz os vMotions, né? De algumas ou de todas. Mas não tenho recurso. Beleza, então coloca as tuas máquinas críticas e faz o vMotion parcial aí, né? De algumas máquinas para outra máquina. Ou manda tudo, né? Você que manda. Tá? O fato é que hoje eu consigo, em caso de problemas, aí tem uma série de problemas. O disco aqui, o disco local da máquina não está escrevendo direito, tá? A variação dele, de rotação dele está variando, como já disse, os ventiladores estão com problema, um ventilador parou, uma das fontes parou, tá? Então eu já tiro as máquinas virtuais desse host para poder fazer a manutenção. De novo, é um HA proativo, tem que ter recurso do outro lado. Tá? Como é que funciona isso? Então, quando um host começa a ter problema, ele entra no modo chamado modo quarentena. O que é um modo? É um novo modo que tem. É um modo que ele fala assim, ó, beleza, estou funcionando, mas entrei em quarentena. Quer dizer, é que nem o banco. O banco deu o horário, fecha a porta, vou atender todo mundo que está dentro até todo mundo sair, mas não entra mais ninguém. Então, ninguém mais entra nesse host e ele vai jogando as máquinas para fora. Então, ele vai jogando as máquinas para fora, e ninguém mais consegue entrar na máquina. Então, esse processo de jogar as máquinas para fora chama de evacuar a máquina. Tá? Ok? DRS. O que é o DRS? É um sistema de balanceamento. Isso aqui não está no Essential Plus. Isso aqui está nas versões mais sofisticadas do VMware, Enterprise para cima. O que o DRS é? DRS é o seguinte, eu tenho lá um monte de máquina virtual rodando em um monte de host. Ele sozinho faz os vMotions para lá e para cá dinamicamente, de modo a que todas as máquinas virtuais consumam todos os recursos da melhor maneira possível. Tá? Isso está disponível somente nas versões Enterprise e Enterprise Plus, tá? do vSphere. Se você tem Standard e tem Essential, você não tem isso. Tá?
Muito bem. Então eu tenho algumas políticas do DRS, né? O que eles fazem? Eles pedem para ter uma configurações mais avançadas. Quem já usou o DRS sabe que ele não era tão bom assim em distribuir os recursos. Sempre ficava uma CPU com mais um host usando mais CPU, outro host usando menos. No 6.5 isso é muito mais ativo, muito mais controlado, tá? Eu não tenho como mostrar aqui, mas o balanceamento de memória e CPU entre os hosts é muito mais eficiente e aí ele consegue balancear de uma maneira muito mais eficiente. Tá? Sizing. Comentar um negócio aqui que acontece muito no Brasil. Né? No Brasil é muito comum ter as infraestruturas subótimas, né? Caras e limitadas. Eu vou explicar isso. Especialmente nos ambientes pequenos. Toda vez que você vai comprar um servidor para virtualização, é muito comum você fazer uma compra com memória a menos do que você precisa a curto, médio e ou longo prazo. Então é comum, a gente vai nos clientes, e os clientes falam assim, não, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 hosts, e todos eles com pouca memória. Então é muito comum a gente encontrar um excesso de hosts, excesso de core, ou seja, tem um monte de processamento lá, não está disponível. Você olha lá, os hosts estão lá 5%, 10%. Tá? Host VMware tem que estar lá 80%, não pode estar 10%. 90% dos hosts que a gente vai, a utilização é muito baixa. E a memória sempre está em falta. Então, o que a gente sugere nesses casos? Se você está próximo de uma troca de hardware, repense teu ambiente. Em vez de trocar 5 hosts, né, por outros 5 hosts novos, reduza o número de hosts, tá? E aí a gente tem algumas dicas aí para você fazer isso de duas maneiras, né? Primeiro, existe um software da VM chamado VMware Capacity Planner. Você, cliente final, não consegue baixar esse software. Isso depende da revenda. A gente tem acesso a isso e roda no teu ambiente, só que roda em nuvem, tá? Fica tudo via nuvem, tá? A gente que acessa, conecta no teu ambiente e fica monitorando o teu ambiente, tipicamente de uma semana a um mês, e a gente consegue definir, né? Quanto mais prazo, mais a gente vai acertar. O que você vai precisar realmente de memória CPU e storage? Por quê? É comum você perguntar para o fabricante, o fabricante te empurra aí um monte de máquinas, tá? E com pouca memória. Por que ele faz isso? Porque ele já faz uma boa venda, vende aí um monte de máquina para você, e logo em seguida você está batendo na porta dele para comprar ou mais memória ou mais máquina. Tá? Então, isso é ruim. Então, não pergunte para o seu fabricante quais as máquinas que você usar no seu ambiente virtualizado. Pergunte para a sua empresa de virtualização, no caso a Bravo, que a gente hoje não vende mais nenhum fabricante de hardware. Tá? A gente não atua mais, mas pergunte antes para a Bravo. Bravo, ó, eu queria fazer um capacity da minha ambiente para saber o que realmente eu preciso de CPU e memória para não gastar com hardware. Aí a gente te ajuda. Lógico, esse serviço é cobrado, mas você vai economizar depois muito mais comprando menos lata, muito menos lata. Tá? Então, sempre vai ter benefício com isso. Essa é uma maneira ideal para clientes grandes, tá? É um serviço pago, liga, fala com o nosso comercial, fala, preciso de fazer um capacity planning. A outra opção é, mas eu já tenho o vCenter Operation Manager. Se você já tem o vCenter Operation Manager na tua versão atual, você não precisa fazer capacity planning, você já tem todo o capacity planning lá dentro. Tá? Então, você tem o Operation Manager, já tem o capacity planning, não precisa fazer nada. Tá? Só que só tem o capacity planning no seu ambiente virtualizado, não tem o capacity planning no ambiente físico. Tá? Muito bem, aqui eu estou dando uma dica para as empresas pequenas e médias. Tá? Como que você faz para fazer um sizing sem precisar do capacity planning? Essa é a dica, tá? Então vamos lá. Primeiro, pegue todas as suas máquinas virtuais e some as memórias que elas precisam, tá? Daí tem uma discussão, tá? Mas vamos supor que eu tenha lá 100 máquinas virtuais, cada uma com 8 GB de RAM. Então, 100 máquinas virtuais com 8 GB de RAM, são 800 GB. Tá? Aí eu pego e eu compro 3 máquinas, cada máquina tem 400 GB. Você fala, poxa, é muita memória.
Sim, mas você só vai ter 3 máquinas. Então eu tenho uma memória aqui, 400 GB, uma 400 GB, uma 400 GB. E eu coloco todas as minhas máquinas nesse ambiente aqui. O que acontece? Se eu tiver um problema numa das máquinas, por exemplo, esse host 1 aqui pifar, os 800 GB dessa e dessa são suficientes para rodar todo o seu ambiente. Essa é a principal métrica, memória. E os cores? Aí os cores você soma. Por quê? Se eu definir 3 máquinas, definir 400 GB, se essas minhas VMs todas usam muita CPU, você consegue colocar até 44 cores por host já. Tá? Porque hoje eu já tenho processador da Intel com 22 cores por núcleo, 22. Tá? Então CPU não é problema mais em host. Então para de comprar muita máquina, compra só 3, tá? Você consegue colocar muito processamento numa máquina só e reduzir o número. Com essa redução aqui, você pode comprar o vSphere Essential Plus. O vSphere Essential Plus é muito mais barato que os outros vSphere. Não precisa gastar dinheiro. O vSphere é caro? É, mas o Essential Plus é barato. E com 3 servidores sem limite de memória, sem limite de CPU, você consegue atender. Ah, mas eu não vou ter o DRS. Concordo. Você não vai ter as funcionalidades de gerenciamento automatizado. Você vai ter a virtualização e a alta disponibilidade. Mas eu não tenho a automação, mas reduz custo. Então, se você tem a necessidade de reduzir custo nesses tempos difíceis, abra mão da automação completa, compre hosts, 3 hosts apenas e parta para o Essential Plus, que é muito mais barato. Tá? Ok? Aqui está dando um exemplo, tá? Então, aqui, nos Estados Unidos, o que acontece então? Como as pessoas acabam comprando muito menos memória nos servidores do que poderiam, é muito comum a gente ver no Brasil, né, 10 VMs rodando por host. Então você precisa toda hora por host, por host, por host. Isso encarece muito o teu ambiente. Tá? Então não faça isso. Parta de 3, para você ter alta disponibilidade. Porque pifou 1, você ainda tem alta disponibilidade, né, no teu ambiente. Tá? E isso aqui é essencial aí para o Essential Plus, ok? O Essential Plus aceita ter 3 hosts com até 2 processadores, tá? Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Tem alguém pedindo de decidir? Tudo bem, depois você vê a gravação, está sendo gravado. Ah, tem o sorteio das mochilas, eu estava até esquecendo. Olha, o André, lamento, você vai perder aí porque o sorteio é ao vivo, tá? Lamento dizer. A pergunta do Rafael, eu preciso ter licença para ter o vMotion, eu preciso ter licença em cada VM? A pergunta é o seguinte, você precisa ter a licença, vamos pensar, se a empresa é pequena, você compra um pacote chamado Essential Plus, já vem o vCenter e vem licença para 3 hosts, tá? Esse é o pacote mais barato da VM, tá? vCenter e licença para 3 hosts, tá? Chama vCenter Essential Plus. Esse é o menor pacote que tem vMotion, tá? Espero ter respondido a tua pergunta, tá? Estou aqui ainda, tenho mais alguns minutos. Dá para rodar ambiente apenas 2 hosts? Então, Fabiano, dá para rodar bem, mas se pifar dá para rodar bem, mas se pifar um dos hosts, fica tudo num host só. Então o Essential Plus vai atender num ambiente com 2 hosts? Vai. Se der algum problema, você fala para o pessoal, olha, furou um pneu, se furar outro, não tem segundo step, tá? Então só tem um step só. Aqui eu tenho 2 steps, pifou um, tem o outro, tá? O Essential Plus vai cobrir os 2, tá? Então aqui é o ideal para uma empresa média, vamos dizer assim. Empresa pequena pode partir por 2 hosts, sim, tá? Ok? Bom, essa é a dica então. Então não economize em memória. Você vai gastar muito menos dinheiro não economizando em memória. Essa é a dica, tá? Fontes de informações e melhores práticas. Já está terminando. Eu já repeti algum dos itens. Então, primeiro, Hands-on Labs, está aqui o link novamente. Clicou aqui, vai lá, monta o teu ambiente. Tem um monte de laboratório. Um deles é o What's New no 6.5. Segundo, MyVMware. Está aqui, ó. Entra no MyVMware, acessa lá, você tem acesso às tuas licenças lá, ok? Dica, qualquer produto, inclusive a versão Enterprise Plus do VMware, você tem trial de 60 dias. Então, vou instalar o VMware novo, não põe a tua licença. Usa a licença trial lá, você vai ter durante 60 dias usando o Enterprise. Depois você coloca a tua licença e diminui. Você vai perder algumas funcionalidades. Mas enquanto estiver instalando, não instala na sua licença.
Instala sem licença que você vai ter Enterprise Plus por 60 dias, tá? Ok? Outra dica. Eu quero fazer ambiente de teste, mas não quero usar o laboratório lá. Mas eu também não tenho hardware. Tem alguma coisa intermediária? Tem. Você pode pegar o teu ambiente de produção. Se ele estiver livre, você cria uma VM e chama a VM de ESX. E dentro dessa VM você instala o ESX. Peraí, então eu vou ficar com um hipervisor dentro do outro hipervisor? Isso aqui é chamado nested VMs, ou seja, VMs aninhadas. É uma VM que está rodando dentro do hipervisor, que é uma máquina virtual de outro VMware. Tá? Então dá para fazer isso. Isso é ótimo para você ter acesso à interface aqui mesmo, de fato, sem ter que ter o hardware novo. Então, está vindo um hardware, eu preciso, né, testar antes, fazer um lab, monta um lab. Não, porque eu preciso ver a interface, monta, funciona, beleza. Tá? Pode usar os mesmos IPs da sua rede local, né? Não pode usar exatamente o mesmo IP, mas pode usar a mesma rede. Você pode ter máquina. Essa máquina virtual pode fazer vMotion com a máquina aqui de fora, enfim, dá para fazer um monte de maluquice aqui, tá? Cuidado, se você fizer isso no ambiente de produção, tá? Ok? Outra dica que a gente dá, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Nunca usem, se você tem um hardware específico de determinado fabricante, eu estou dando um exemplo aqui do PowerEdge R630 da Dell. Entrou lá no Drivers on Download, seleciona o VMware SX, você tem lá a licença, a imagem já preparada pelo fabricante. Essa imagem já tem os drivers, já tem tudo, está pronta. Tá? Então, se você abaixar o drive, o SX genérico da VMware, talvez não tenha todos os drivers, talvez ele não tenha alguns controles, como aquele HA preemptivo, tá? Ok? Aqui eu dou uma dica de como é que você faz isso. Então, baixa a imagem do site do fabricante e aqui tem dicas de como instalar, tá? Ok? Um erro comum, como já falei, assim, 70% dos ambientes que a gente visita, o pessoal não tem política de atualizar SX. Atualize, porque tem muita vulnerabilidade, tem muita instabilidade que foi resolvida com as versões novas. Mas meu SX ainda não parou, até o dia que para. Aí você sente e chora. Então, mantenha o seu SX atualizado, não corra risco. Tá? Bom, esse foi o webinar, espero que vocês tenham gostado. Tá? Ele está sendo gravado, em breve vocês vão receber links. Então, mostrando também que a Brava atua em todas essas soluções. Se vocês precisarem de alguma coisa, liguem aqui, peça contato com o departamento comercial, eles vão cotar a licença, atualização e serviço aí tanto de VMware como Horizon. É isso aí. Vou deixar algum espaço para algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui. O Fernando Leal fez a pergunta. Tem a licença do... Peraí que eu preciso pôr o óculos. Tem licença do Putz, eu vou pôr o óculos mesmo, peraí. VROps, não, é VCOps, não é isso? Consigo fazer o upgrade para o vSOM? Consegue. O VCOps é o complemento do vSphere. O VCOps mais o vSphere é o vSOM. Então, eu acho que você consegue sim. Entre em contato lá com o Fernando, tá? Liguem aqui na Bravo Tecnologia e procure Fernando Barreto. Ele conhece tudo de VMware, ele vai dar todas as dicas para você de upgrade, tudo que você precisar, tá? Qualquer coisa, volta a falar comigo também, que eu posso te ajudar também nisso, tá? Estou aqui à disposição também, tá ok? Mais alguma pergunta? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vou sortear, então, as 3 mochilas. Como é que eu vou sortear, tá? Eu vou fazer o seguinte, e vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou pegar o relatório aqui, peraí que vai ser rápido. Eu vou pegar o relatório, pior que eu não terminei. Eu vou pegar o relatório, peraí um minuto, só vou fazer ao vivo aqui. Vou pegar todo mundo que se registrou. Tá? Eu tenho que fazer um negócio justo e transparente, certo? Agora a moda é fazer tudo justo e transparente. Então, vou fazer justo e transparente. Estou abaixando aqui a planilha com o nome das pessoas. Aqui, tá? Aqui está o nome das pessoas.
Eu vou pegar aqui só o nome das pessoas, vou esconder todos os outros dados. Pronto. Está aqui o nome das pessoas, tá? Ok? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou... Nome, sobrenome e random. Eu vou colocar aqui um número rand, aqui, rand, coloquei um número aleatório entre todo mundo que se cadastrou aqui, tá? É uma ideia que eu tive agora, vamos ver se funciona, tá? Aí eu vou pegar e vou formatar isso aqui como uma planilha. Pronto. Aí o que eu fizer? Toda vez que eu altero essa planilha, olha aqui, ó. Cada um dos números aleatórios é recalculado, tá? Então, se eu pedir colocar em ordem de número aleatório, os 3 primeiros que aparecerem vão ser os vencedores que vão levar a mochila. Só que tem um problema. Tem que estar aqui, tem que se avisar que estou aqui, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, não tá? Vai ser o segundo. Então, eu vou descendo a lista até ter 3 ganhadores, tá? Então, vamos lá. Valendo. Eu vou sortear aqui, ó, organizar do maior para o menor, tá? Então, vamos lá, atenção. Saiu agora aqui, vai ser a lista e eu vou distribuir as mochilas nessa ordem. Então, vamos lá. Pronto, foi. Então, o feliz ganhador é João Henrique Costa. João Henrique, você está aí? Avise se você está aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Enquanto isso, Clériton, então os 3 vencedores, agora eu já posso tirar isso, tá? Os 3 vencedores são esses aqui, tá? João Henrique, Clériton, Jailson, vocês estão presentes? Deixa eu ver. Peraí, caramba. Estou aqui, Clériton, muito bem. Leandro... Não, peraí. Leandro Siqueira... Clériton está aqui, beleza. Então, Clériton é um vencedor, tá? Nenhum dos dois ainda apareceu, então vamos colocar mais um. Thiago de Carvalho, está presente ou não? Thiago de Carvalho, não está presente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Fabiano ou Rafael, os outros próximos dias. Vamos lá. Quando der 3, eu paro, tá? Fabiano. Aí, Fabiano, parabéns. Segunda mochila. Muito bem. Fabiano, Clérison. Marcos Paixão, tá aí? Então nós temos os 3 ganhadores. Então, o Clériton, o Fabiano e o Marcos. Parabéns aí, tá? A gente vai mandar, eu vou mandar e-mail para vocês para pedir detalhes para mandar por correio isso para vocês. De alguma maneira vai chegar para vocês aí as 3 mochilas, tá? Bom, é isso. Obrigado aí por ter participado do webinar. Semana que vem a gente vai ter um webinar sobre Kaspersky com gerência em cloud, tá? Vale para empresas até 1.000 usuários, de 100 a 1.000 usuários, tá? Ok? Então, Kaspersky com gerência em cloud é o próximo webinar, semana que vem. Fiquem ligados aí na página da Bravo Tecnologia para ver aí as apresentações, tá ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por hoje. Fiquei muito contente com o webinar, espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição aí e precisando, podem entrar em contato com a gente. Um bom dia para vocês, bom almoço. Até logo.